Dezenas de passageiros encheram a estação de Atocha, principal centro ferroviário de Espanha, na manhã de segunda-feira para encontrarem uma alternativa de viagem, uma vez que os comboios entre Madrid e Andaluzia foram afetados. Aí me acompanha companheiro de Renfe para o tema do enlace e hablar com uma senhora que me ha dicho que em princípio não sabia se iam a poner autocares, autobuses, o que seja. Os passageiros dizem que os lugares nos voos de Madrid-Barajas, bem como as alternativas de autocarro na estação Méndez Álvaro, estão praticamente lotados. A última vez que acabo de chamar, há um minuto antes de que entráis vosotros, Telefónica informa que o número marcado está apagado fora de cobertura, ou seja, que está desbordado todo. As linhas ferroviárias espanholas que foram abertas à concorrência após a pandemia de 2020 têm uma operadora pública ou privada, a Renfe, e duas operadoras privadas, a empresa italiana Irio, cujo comboio descarrilou a norte de Córdoba, e a empresa francesa Ouigo. Todas dependem da empresa que administra a infraestrutura ferroviária, a ADIF. Esta última explicou à Euronews que não sabe quando os serviços poderão ser retomados, pois os comboios acidentados têm de ser removidos primeiro e, de seguida, deve ser avaliada a extensão dos danos nos carris. A Renfe informou nas suas redes sociais que está a trabalhar num plano de transporte alternativo extraordinário para os passageiros afetados que têm de chegar aos seus destinos. No comunicado também não especificou como irá indenizar os afetados. El último balance del accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad de Adamuz, al norte de Córdoba, a última hora de este domingo, deja por el momento provisionalmente un balance de 39 muertos, 152 heridos, de entre los cuales 5 de ellos están muy graves. La gran mayoría se encuentra en el hospital de campaña instalado en las inmediaciones del siniestro, a unos 40 kilómetros al noreste de la capital cordobesa. Por el momento, las causas del siniestro no están claras. Lo que sabemos es que un tren Iryo que circulaba desde Málaga, desde la estación de María Zangrano hasta aquí, la estación de Atocha, descarriló en sus 3 últimos vagones, invadiendo la vía contraria. En ese momento, otro tren, un Alvia con destino a Huelva, impactó de lleno contra los vagones, haciendo descarrilar ambos trenes. Javier Iñiguez, desde la estación de Atocha en Madrid, para Euronews. André Ventura chegou à sede de campanha entre gritos de vitória. O lugar não foi o primeiro, mas o segundo é suficiente para avançar para a segunda volta das eleições presidenciais. O resultado representa mais um marco para o líder do Chega. Depois de ser votado como segunda força política no Parlamento, o líder nacionalista alcança um segundo lugar histórico na primeira volta das presidenciais, obtendo 23,5% dos votos. Contra ele terá António José Seguro, o grande vencedor da primeira volta. O candidato apoiado pelo Partido Socialista obteve 31% dos votos. A vitória representa o melhor resultado de um candidato socialista desde Jorge Sampaio em 2001. Para trás ficaram João Coutinho Figueiredo, Almirante Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. O candidato apoiado pelo PSD foi um dos grandes derrotados. Quinto classificado, com apenas 11% dos votos, alcançou o pior resultado de sempre de um candidato apoiado pelos sociais-democratas. Derrotada sai também a esquerda, com os candidatos apoiados pelo Bloco de Esquerda, PCP e Livre a não representarem 5% dos votos. 40 anos depois, Portugal volta a ter uma segunda volta, com a eleição a disputar-se no próximo dia 8 de fevereiro. O vencedor irá substituir Marcelo Rebelo de Sousa em Belém após 10 anos no cargo. Conhecidos os resultados das eleições de domingo, António José Seguro, apoiado pelo Partido Socialista, e André Ventura, apoiado pelo Chega, vão disputar a segunda volta das presidenciais a 8 de fevereiro. O candidato socialista já conta com o apoio expresso dos candidatos do Bloco de Esquerda, PCP e Livre, que saíram derrotados na noite eleitoral de domingo. Mas se a esquerda se uniu em torno de Seguro, à direita o voto em Ventura fica na mão de cada um, sem apelos de Marques Mendes, apoiado pelos sociais-democratas, ou Coutinho Figueiredo, apoiado pelos liberais, a qualquer um dos candidatos. Nem mesmo o primeiro-ministro Luís Montenegro quis tomar uma posição, afirmando que o espaço político do PSD não estará representado na segunda volta. Se Ventura tentará ao máximo explorar o espaço não socialista, Seguro terá de reforçar a sua base eleitoral com uma esquerda em queda livre que não representa sequer 5% dos votos. Joana Marão Carvalho para a Euronews em Lisboa. O presidente dos Estados Unidos ameaça cobrar tarifas de importação de 10% a 8 países europeus que estão contra o controlo norte-americano da Groenlândia. Donald Trump diz que a taxa entrará em vigor a 1 de fevereiro e que subirá para 25% a partir de junho,
se não for assinado um acordo para a compra completa e total da ilha ártica por Washington. Os países europeus em causa são o Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha e Países Baixos. Todos eles enviaram soldados para a Groenlândia numa missão de reconhecimento. Garantem que o destacamento militar não representa qualquer ameaça e visa apenas fortalecer a segurança no Ártico. Sublinham ainda estar unidos na defesa da soberania da ilha que pertence à Dinamarca. Nos mercados já se nota alguma volatilidade. O euro atingiu o nível mais baixo em 7 semanas. Após 25 anos de negociações, a União Europeia assinou finalmente um importante acordo comercial com os países do Mercosul. Em causa estão nações da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo criará uma zona de comércio livre com cerca de 700 milhões de pessoas, eliminando gradualmente cerca de 90% dos direitos aduaneiros nos setores industrial, agrícola e dos serviços. We choose fair trade over tariffs. We choose a productive long-term partnership over isolation. Os defensores do acordo, como Espanha e Alemanha, argumentam que a União Europeia precisa de novos laços comerciais, além da China e dos Estados Unidos. Mas os críticos, como França, dizem que a iniciativa ameaça os agricultores europeus. A taxa de natalidade da China caiu para o nível mais baixo já registado no ano passado. Os dados oficiais mostram uma redução da população pelo 4º ano consecutivo. A população total em 2025 era de cerca de 1.400 milhões, 3 milhões a menos que no ano anterior. A crise demográfica acentuou-se depois de a taxa de natalidade ter baixado pela metade na última década, apesar do fim da política restritiva do filho único. As taxas de casamento estão também num nível historicamente baixo. Muitos casais jovens chineses adiam a decisão de ter filhos devido aos altos custos financeiros e às preocupações com a carreira profissional. O governo tentou inverter esta tendência com subsídios para creches, jardins de infância públicos gratuitos e o aumento de impostos sobre contraceptivos. Os jovens na China, em grande parte, ignoraram essas medidas, consideram que não são suficientes para resolver o problema. Desde março, como parte da campanha antidrogas da polícia húngara, foram iniciados 9.000 processos criminais e apreendida 1,5 toneladas de substâncias ilícitas. Ainda assim, a circulação de estupefacientes extremamente nocivos e baratos continua a causar problemas nas comunidades rurais segregadas. Cerca de 400 pessoas vivem numa povoação cigana nos arredores de Bar, uma cidade localizada a 30 km de Budapeste. Segundo uma organização da sociedade civil que trabalha para ajudar os moradores locais, 70 a 80% dos residentes consomem drogas ou têm um familiar que o faz. Szegénység, a kilátástalanság, az a helyzet, amiben élnek, ezek mind hozzáadódnak ahhoz, hogy valami olyan szerhez nyúljanak, ami egy kicsit más nyújt nekik, ami kicsit kiszakítja őket ebből a rossz helyzetből. Tehát, hogy azért a designer drogok azok valami jó érzetet adnak az embernek, és szerintem ez az, amit keresnek a drogokban. A Associação Bagache nasceu há 15 anos e, segundo indica, a situação tem vindo a piorar nos últimos anos. Considera que isso se deve à fraca atuação policial, mas também dos serviços de apoio à criança. A telepeken a gyerekvédelmi problémák azok úgy jelennek meg, hogy 11-12-13 éves gyerekek használnak kábítószert a kilátástalanság miatt, azért, mert veszélyeztetett helyzetben vannak, nagyon sokszor azért, mert szülői droghasználat van azoknál a családoknál, viszont a gyerekvédelem nem lép, hiszen terítettek a gyerekotthonok, nincsen férőhely, vannak gyerekek, akik évek óta várnak arra, hogy kiemeljék őket a súlyos veszélyeztetett helyzetből. Atualmente há mais de 10 traficantes a operar no bairro. Foram já apresentadas várias queixas e denúncias anónimas contra os criminosos, mas os residentes dizem que a situação não melhorou. Porém, à Euronews, a polícia assegurou que as atividades ilegais na zona diminuíram devido à sua intervenção.
A bagázsosok azt mesélték nekünk, hogy a rendőrök az elmúlt néhány hónapban pár dílert elvittek a terepről, de a helyükre gyorsan újak jöttek. A kábítószerkereskedelem ugyanis könnyű megélhetési forrás azoknak, akiknek máshonnan nincsen pénzük. Magyar Ádám, Euronews, Bag. Valor Sentimental, filme sobre cineasta envelhecido e a sua filha atriz, com quem não mantém contacto, foi o destaque da noite da cerimónia dos Prémios do Cinema Europeu deste ano. Seguiu-se Sirat, uma viagem existencial que conta a história de pai disposto a aventurar-se no deserto marroquino para encontrar a sua filha. Joachim Trier's Sentimental Value has swept the board here in Berlin for the European Film Awards, winning the coveted Best European Film and several other prizes, including Acting Awards, Best Director and Best Screenplay. The film now cements itself as the Europe's frontrunner for the Oscars come March. Elsewhere, Olivia Lach's Sirat has won several awards, and the main surprise of the evening is Jafar Panahi's Palme d'Or winner. It was just an accident, going home empty-handed. The Iranian filmmaker did take to the stage to open the ceremony tonight in Berlin, delivering a politically charged speech in which he denounces the atrocities committed in Iran. He said, "Silence in times of darkness is not neutrality. Silence is participation in darkness." For Euronews Culture, David Morricone in Berlin. O prémio de melhor documentário europeu foi para Filme à Morte, de Igor Bezinovich. Nesse filme, o realizador croata pediu aos habitantes da sua cidade natal que recriassem a ocupação de 16 meses pela mão do dandy protofascista Gabriele D'Annunzio em 1919.